A morte da enfermeira Cindy James, um dos casos mais misteriosos do Canadá. Um maníaco? Um assassino sobrenatural? Ou um transtorno de personalidade? Cindy Elizabeth Hack James nasceu em 1944 e aos 19 anos casou com Roy McPeace, um psiquiatra 18 anos mais velho que ela. Nos anos 60, com 22 anos, ela se formou em enfermagem e anos depois ela se tornou administradora de uma pré-escola para crianças com problemas comportamentais e emocionais. Ela e o marido moravam em Vancouver e em julho de 82 eles se separaram. Especula-se que o Roy não aceitava muito bem a separação porque ele amava Cindy incondicionalmente. E foi aí que tudo começou. 4 meses depois do divórcio, ela começou a receber ligações perturbadoras em que uma voz distorcida a amedrontava. E além das ligações, ela também recebia cartas bem bizarras. Ela chamou a polícia e a situação só piorou. Durante os próximos 7 anos, foram registrados quase 100 ocorrências de perseguição, ataques físicos violentos e danos patrimoniais. As luzes da varanda dela foram quebradas, linhas telefônicas cortadas, notas bizarras com frases e imagens cortadas de revistas deixadas embaixo da porta, assim como encomendas de carne crua, pessoas rondando a casa e até apareceram 3 gatos mortos pendurados no jardim. E com o tempo, a saúde física e mental dela foram se degradando. Ela ficou relutante, com medo de dar detalhes com o tempo. E a polícia começou a desconfiar dessas histórias dela. Calma que vocês já vão entender. Em janeiro de 1983, Agnes Woodcock, uma amiga de Cindy, foi visitá-la. Ela não atendeu a porta, então Agnes pensou que ela poderia estar no banho. Mas ela foi até os fundos da casa e quando chegou lá, Cindy estava agachada no canto tentando se esconder. Quando Cindy percebeu que era amiga, ela levantou meio zonza ainda do arbusto e explicou que ela estava na garagem pegando umas coisas e alguém agarrou ela por trás e amarrou uma meia de nylon, uma meia calça no pescoço e apertou. Mas quando a amiga chegou, o assaltante fugiu e ela disse que só conseguiu ver um tênis branco. Mas a gota d'água foi quando Cindy chegou uma noite em casa e sua cadela estava sentada, tremendo em cima das próprias fezes, com a coleira apertada no pescoço. Então ela mudou de casa, pintou o carro, mudou o sobrenome e ainda contratou um detetive particular chamado Ozzy Caban. O detetive instalou luzes em volta da casa, deu um rádio para comunicação que tinha até um botão de pânico. Uma noite em 84, Ozzy ouviu barulhos estranhos no rádio e correu para a casa da Cindy. Ele a encontrou viva no chão, com uma faca atravessada na mão, com uma nota que dizia: "Você está morta, vadia." Cindy foi levada para o hospital e assim que ela acordou, ela começou a ser interrogada. Porém, ela disse que não lembrava de nada, ela disse que pensava que tinha 2, 3 pessoas, mas que ela lembra de uma agulha sendo colocada no braço dela. E a polícia já desconfiava dela, então achou que ela estava forjando aquilo tudo. O detetive não concordava com isso. Ele disse que ela não poderia ter feito aquele incidente sozinha. A polícia continuou a investigação, interrogou Cindy diversas vezes. Inclusive, o próprio detetive particular disse que ela se esquivava das perguntas, como se ela estivesse omitindo fatos. Ela chegou a fazer um teste de polígrafo, no qual o resultado foi que ela estava realmente retendo informações. Inclusive, a sua mãe, Tilly Hack, acreditava que essa relutância toda era porque o agressor tinha ameaçado a família, e se ela dissesse alguma coisa, eles matariam a família dela. A polícia nunca encontrou nenhum suspeito, nenhuma digital, e os telefonemas eram curtos demais para poderem rastreá-los. A polícia então começou uma vigilância 24 horas na casa da Cindy. Nesse meio tempo não aconteceu nada, então a polícia começou a ficar mais cética ainda sobre o caso. Os pais de Cindy acreditavam que o agressor estava ficando longe para realmente a polícia desconfiar dela. Até que, em dezembro de 85, Cindy foi encontrada a 10 quilômetros da sua casa em uma vala, sofrendo de hipotermia, somente com uma bota e uma luva masculina e, novamente, com uma meia calça amarrada no pescoço. E ela estava com vários ferimentos, inclusive um olho roxo. E receosa de um novo ataque, ela pediu para Agnes e o marido ficarem na casa dela. Uma noite, o casal acordou com uma barulheira e estava pegando fogo no porão. O telefone estava cortado, então eles correram para a rua para chamar os vizinhos. E foi quando Tom, o marido de Agnes, viu um homem observando a cena e correu até ele, só que ele acabou fugindo. Aí olha só, o inquérito concluiu que o incêndio foi doloso. Só tinha como causar aquele foco do incêndio de dentro da casa. E a única janela que era possível iniciar o fogaréu não tinha nenhuma digital. E determinou-se novamente que nada mais era do que uma simulação feita por Cindy. Pouco tempo depois, o médico dela a internou em uma clínica psiquiatra, temendo que ela tirasse a própria vida. Ela passou 10 semanas no local e lá eles decretaram que ela era mentalmente sã.
Otto Heck, o pai da Cindy, disse que ela admitiu que sabia mais do que estava falando, que ela acreditava que conhecia a identidade do agressor, mas que ela iria atrás dele ela mesma. Foi então que em 1988, Roy, o ex-marido psiquiatra, recebeu uma mensagem bizarra na secretária eletrônica. Uma voz rouca disse: Cindy, carne, morta, em breve. E quando ele foi interrogado, ele alegou e disse com certeza que ela tinha síndrome de transtorno de personalidades. Inclusive uma informação refutada pelos exames anteriores que dizia que ela era mentalmente sã. Mas enfim, essa história é muito louca. E dias depois ela foi atacada novamente e foi encontrada apagada dentro do carro, nua da cintura para baixo e novamente com uma meia calça amarrada no pescoço, braço e perna amarrada e uma fita adesiva na boca. Ela sobreviveu. E então, na primavera de 89, ela relatou para a família que estava se sentindo bem, que parecia que os ataques estavam diminuindo e que pela primeira vez em muito tempo ela estava tranquila. Só que não. No dia 25 de maio de 1989, quase 7 anos depois do primeiro telefonema ameaçador, Cindy desapareceu. A polícia saiu à procura, mas achou somente o carro dela numa praça no estacionamento aberto, com uma mancha de sangue na porta, a carteira estava embaixo do carro e tinha compras no porta-mala. As buscas continuaram por mais 2 semanas, até que no dia 8 de junho de 1989, no jardim de uma casa abandonada ali perto dessa praça, Cindy, aos 44 anos, foi encontrada morta. Parecia que ela tinha sido brutalmente assassinada. E naquele mesmo modus operandi, suas mãos e pés estavam amarrados atrás das costas e uma meia calça preta bem apertada no pescoço. Apesar de muito ferida, a necrópsia revelou que ela teve uma overdose de morfina e de outros remédios que foram injetados. A investigação concluiu que ela tirou a própria vida. Ela aplicou a injeção, foi caminhando até essa casa, amarrou os pés e as mãos e morreu. Ozzy, investigador particular, afirmou que ela foi assassinada e largada nesse jardim. Em geral, as circunstâncias da morte dividiram as opiniões. O legista adotou uma posição singular. Apropriado às peculiaridades desse caso, ele determinou que Cindy morreu de um evento desconhecido. Além do ex-marido e o homem assistindo o incêndio, um terceiro suspeito era Pat McBride, um policial com quem ela teve um caso logo que começou as apurações das ligações bizarras, mas acabou não sendo investigado. A polícia nunca descobriu nenhuma prova e a família acredita que ela foi assassinada. Agora comentem aqui, o que vocês acham que realmente aconteceu?